Amityers, hoje nós vamos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade e também muita controvérsia. O uso de anabolizantes musculares no exercício físico. Por quê? Cada vez que a gente vai falar de anabolismo muscular, aparece a mesma pergunta. Anabolizante mata? Bora responder isso juntos? Eu sou o Dr. César Isaac e você está na Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Antes da gente entrar no tema, eu quero deixar claro que esse talk não é um incentivo ao uso indiscriminado de anabolizantes, mas sim o entendimento do contexto em que eles se inserem. Então, começando lá do começo. O que é metabolismo muscular? Imaginem, amityers, que cada músculo do nosso corpo é igual a uma parede de tijolos. Nesses músculos, os tijolos são os aminoácidos obtidos a partir das proteínas que a gente consome. Quando você come alimentos ricos em proteína, como carne, ovos e feijão, ou quando você suplementa com whey protein e outros semelhantes, o corpo quebra essas substâncias em aminoácidos que vão ser usados para empilhar novos tijolos e reparar os já existentes. O cimento que esses tijolos usam é representado por glicose e oxigênio, que atuam como ligadores dos aminoácidos para formar as fibras musculares, garantindo que os tijolos fiquem bem conectados e dando estrutura e força para aquela parede. Hormônios como insulina e eritropoetina são os fornecedores de matéria-prima, responsáveis pela entrega, respectivamente, de glicose e pela maior oferta de oxigênio. Já a testosterona e o hormônio de crescimento determinam a velocidade com que essa parede é construída. A esse processo dá-se o nome de anabolismo muscular. Por outro lado, o catabolismo é como se fosse a erosão dessa parede com a quebra dos tijolos que vai ocorrer quando o corpo precisa usar a matéria-prima já existente para obter energia, especialmente em situações de estresse, treino excessivo, alimentação inadequada ou ainda no processo de envelhecimento. Isso enfraquece a estrutura, diminuindo a força e a qualidade dessa parede. Treinos de resistência, como a musculação, funcionam como a demanda para construir mais parede. Quando você faz exercícios físicos, provoca uma destruição programada de fibras musculares. E isso acaba enviando um sinal ao corpo de que ele precisa de paredes mais fortes e maiores, o que estimula a colocação de mais tijolos na estrutura. O processo de colocar os tijolos e reforçar a parede ocorre principalmente durante os períodos de descanso. Assim, como numa construção onde os trabalhadores precisam de tempo para fazer um bom trabalho, o corpo precisa de descanso para adicionar esses tijolos, fortalecer as conexões e garantir que a parede continue crescendo sem desmoronar. Esse processo metabólico ocorre fisiologicamente em indivíduos saudáveis, mas quando se quer um aumento dessa massa muscular para além do fisiológico, ou no processo de envelhecimento, quando o catabolismo é muito mais intenso do que o anabolismo, vai ter necessidade da associação de medicamentos estimulantes desse metabolismo anabólico. Agora, voltando à nossa pergunta, anabolizante mata? A resposta é não. E sim. Amityers, é importante entender que qualquer medicamento, quando utilizado de forma inadequada ou em excesso, pode ser perigoso. Isso vale tanto para um simples paracetamol quanto para as substâncias mais complexas como os anabolizantes. A diferença entre veneno e remédio está na dose. Já dizia o médico suíço-alemão Paracelsus no século XVI. Nas décadas de 1980 e 90, o uso de anabolizantes foi cercado de muita polêmica, especialmente após o escândalo de doping no esporte, como o caso de Ben Johnson nas Olimpíadas de 1988, que foi flagrado no antidoping pelo uso de estanozolol.
Johnson perdeu a medalha e foi suspenso da Federação Nacional de Atletismo. Fato é que a testosterona, presente no estanozolol, que é um hormônio naturalmente produzido pelo corpo, é uma das substâncias mais usadas em ciclos anabólicos. Seu papel é fundamental no aumento da síntese proteica, promovendo crescimento muscular e melhorando o seu rendimento nos treinos. Ao se ligar aos seus receptores celulares, a testosterona ativa genes que favorecem a produção de proteínas essenciais para o desenvolvimento muscular. Isso resulta em uma reparação mais rápida e eficaz do músculo lesado durante o exercício e, consequentemente, a hipertrofia desse músculo ao longo do tempo. Além disso, ela desempenha um papel importante na redução do catabolismo muscular. Isso ajuda a preservar os músculos existentes, mantendo o equilíbrio entre o processo de construção e o de degradação. Outro fator relevante é que a testosterona contribui para a retenção de nitrogênio no corpo, elemento essencial na produção proteica. Quando o corpo retém mais nitrogênio do que ele perde, isso significa que está ocorrendo um processo de síntese proteica superior à sua degradação, favorecendo o crescimento muscular. A testosterona também tem um impacto direto no sistema nervoso central. Como ela melhora a resposta muscular e aumenta a capacidade do corpo de se recuperar após os treinos pesados, com essa ativação, os músculos recebem mais estímulos e retornam esses sinais ao cérebro, criando um ciclo positivo da melhora no desempenho físico. Vocês se lembram da produção de endorfinas após atividade física? Esse é um hormônio do prazer. A testosterona também pode influenciar fatores psicológicos, como o humor e a confiança, que são essenciais para manter um treinamento constante. Além disso, o hormônio masculino estimula a produção de IGF-1, um fator de crescimento análogo à insulina que também trabalha para aumentar a síntese de proteínas e regenerar os tecidos musculares. A insulina, por sua vez, facilita a entrada de glicose e aminoácidos nas células musculares e ajuda a repor o glicogênio após o exercício, fornecendo energia necessária para a recuperação e crescimento desses músculos. Só que isso não para por aí. Falando ainda do nosso cimento, vocês se lembram que o oxigênio é outro fator importante para o metabolismo celular? Pois bem, a eritropoetina, também conhecida como EPO, desempenha um papel importantíssimo nesse processo ao melhorar o transporte de oxigênio para os músculos, o que é essencial para o seu desempenho, recuperação e crescimento. Esse hormônio, sintetizado principalmente nos rins, estimula os glóbulos vermelhos do sangue, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio para todo o corpo, inclusive para os músculos. Com mais oxigênio disponível, os músculos conseguem gerar energia de forma mais eficiente e se recuperarem mais rapidamente após o exercício, além de facilitar a eliminação de subprodutos, como, por exemplo, o ácido lático, que se acumula durante o exercício intenso. Ele é o responsável pelas câimbras. Isso vai reduzir o tempo de fadiga pós-treino. No entanto, essas mesmas propriedades que tornam os anabolizantes atraentes para os atletas podem, em excesso, causar problemas. Seu uso prolongado ou mal orientado leva a desequilíbrios hormonais graves. Por exemplo, nos esportes de alto rendimento, o uso excessivo de anabolizantes pode interferir na produção natural de testosterona pelo corpo. Quando o organismo percebe que tem testosterona sendo introduzida externamente, ele reduz ou até breca a produção natural. Existe no nosso corpo um mecanismo de equilíbrio entre hormônios masculinos e femininos, como se fosse uma gangorra. Um sobe e o outro desce. Só que o nosso corpo não tem capacidade de identificar hormônios exógenos. Então, apesar dos altos níveis circulantes de testosterona sintética, que inibem a produção da nossa testosterona natural,
o organismo vai aumentar a produção de hormônios femininos, os estrógenos, para tentar recuperar aqueles hormônios masculinos que estão inibidos e reestabelecer o equilíbrio, o que pode resultar em problemas como ginecomastia, que é o aumento do tecido mamário em homens, ou até impotência sexual. Porém, os maiores riscos estão relacionados ao sistema cardiovascular. O uso indiscriminado de anabolizantes pode causar hipertrofia do músculo cardíaco, exatamente como ele faz com o esquelético, aumentando a possibilidade do desenvolvimento de insuficiência cardíaca, arritmias e infartos. Geralmente, ocorre retenção de líquidos no corpo, aumentando a pressão arterial e sobrecarregando coração e rins. Os anabolizantes também elevam níveis de colesterol ruim e reduzem o colesterol bom, favorecendo o entupimento das artérias e o aumento das chances de ataque cardíaco e derrame. Além disso, complicações no fígado também são comuns, porque muitos desses esteroides são hepatotóxicos, o que acaba causando danos graves, como o surgimento de tumores e insuficiência hepática. Alterações psicológicas como agressividade, depressão ou um comportamento impulsivo também são perigosas, podendo levar a decisões arriscadas e autodestrutivas. Já no fisiculturismo, a demanda é maior e os riscos também são mais intensos. As competições de bodybuilding exigem dos atletas que precisam performar o melhor possível no palco um nível extremo de preparação física, mental e estratégica. A base dessa preparação é o treinamento intensivo de musculação com exercícios específicos para cada agrupamento muscular, visando maximizar o crescimento, a simetria e a definição dos músculos. O controle nutricional rigoroso é outra parte crítica da preparação. Os fisiculturistas seguem uma alimentação extremamente controlada, que envolve a manipulação de macronutrientes como proteínas, carboidratos e gordura para garantir o ganho de massa muscular na fase de bulking, ou ganho de volume, e a perda de gordura corporal na fase de cutting, ou depleção do substrato energético. Na semana da competição, a manipulação da ingestão de água e sódio é fundamental para eliminar a retenção de líquidos e melhorar a definição muscular em um processo conhecido como peak week. Esse ajuste é delicado e precisa ser balanceado cuidadosamente para evitar desidratação severa, desequilíbrio hidroeletrolítico e falência renal. O uso intenso de substâncias como a EPO aumenta a viscosidade do sangue e, com isso, aumenta o risco de trombose, inclusive pulmonar. Já a insulina em altas doses pode provocar uma queda repentina e importante da glicemia, para níveis abaixo do mínimo necessário para o funcionamento cerebral. Todos esses fatores acabam levando à morte e, muitas vezes, sem nenhum aviso prévio, como foi o caso do fisiculturista Dallas McCaver, cujo físico maciço e a sua habilidade nos treinos o levaram a vitórias de competições de grande importância. Mas esse caminho promissor foi interrompido por eventos decorrentes do abuso de substâncias anabólicas. O primeiro sinal de problema ocorreu em março de 2017 durante o Arnold Classic da Austrália, quando Dallas desmaiou durante a sua apresentação no palco. Em agosto daquele ano, Dallas, aos 26 anos de idade, foi encontrado morto em sua casa. O resultado da autópsia mostrou que o seu coração pesava 833 gramas, cerca de 3 vezes o tamanho de um coração humano normal, cujo peso varia entre 250 e 350 gramas. Por isso, amateurs, o uso de anabolizantes não deve ser uma decisão tomada por conta própria ou baseada no conselho dos profissionais formados na Universidade do WhatsApp. Anabolizantes não são a solução mágica para alcançar um corpo perfeito ou um desempenho extraordinário. Eles são apenas uma ferramenta
E como qualquer ferramenta, o seu uso precisa ser bem planejado. É fundamental que antes de qualquer uso a pessoa passe por uma avaliação médica completa, que inclua exames hormonais, avaliação do fígado, pâncreas, coração, rins e outros órgãos vitais. A partir desses exames, um profissional qualificado pode definir se o uso de anabolizantes é realmente necessário e, se for, quais as doses mais seguras e eficazes. O maior erro que se pode cometer está em achar que o sucesso no esporte depende unicamente dessas substâncias anabolizantes. Outro aspecto importante é a questão da alimentação. Muitas vezes as pessoas negligenciam o papel da nutrição no processo de ganho muscular. Porém, o verdadeiro segredo está na combinação da dieta, treino e descanso. Como diz André Lanera, o nosso personal trainer e preparador físico, você não constrói músculos na academia. Na academia, você os destrói. Você constrói músculos na cozinha. Outro aspecto importante é o repouso, que permite o restabelecimento dos estoques de glicogênio nos músculos, que são utilizados como fonte de energia durante o treino. Sem repouso adequado, mesmo com uma boa dieta e treinos intensos, o potencial de ganho muscular pode ser seriamente comprometido. Amichers, agora talvez venha o item mais complicado e certamente o mais difícil para um bom anabolismo muscular. Disciplina, dedicação e superação das barreiras e até de nós mesmos. Quando a gente vê um atleta de alto rendimento, com músculos definidos e força excepcional, é fácil pensar que tudo se resume ao físico. Mas a verdade é que o que está por trás daquele corpo é muito mais profundo. É a força mental, é a determinação e a capacidade de superar desafios diários. O caminho para o sucesso, seja no esporte ou na vida, não tem atalhos. Dedicação, esforço e a orientação certa são essenciais para alcançar os nossos objetivos. E voltando à pergunta lá do começo, amichers, são os anabolizantes que matam? Me respondam vocês nos comentários. Um beijo para cada um. Esse foi a Amichê Talks, o podcast da Clínica Amichê. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amichê Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar os nossos podcasts nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas do Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.